sabes quem eu sou, conheces meu viver, contigo eu quero ir, não posso te negar. E quando eu me perdi, me esqueci quem sou, me esqueci quem és. O teu olhar me achou. Eu não vou desistir, não posso. Me escolheste, Senhor, me entrego. E quando nada entender, espero em teu amor. Só tenho a ti, Jesus. Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei. Determino o meu coração, atravesso os montes, sim, eu vou. Se eu te olhar, eu vou. E se no caminho eu chorar, te ofereço cada dor. Tua cruz é meu descansar, tu és meu tudo, sim, eu vou. Se eu te olhar, eu vou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Supliquemos a intercessão da Virgem Maria, que ela nos acompanhe nessa terceira colocação, que ela nos ajude como nossa mãe, como nossa intercessora, como nosso modelo também de consagração a Deus, a avançarmos no desejo de amá-lo, de servi-lo e de servir também a humanidade com o amor, com a verdade, com a graça de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E é uma grande alegria podermos avançar nesse terceiro e último tema, na terceira colocação, onde vamos estar falando sobre a virgindade consagrada e os desafios atuais. Por exemplo, como o desafio de buscar hoje um testemunho de pureza, um testemunho de vivência coerente do testemunho cristão, de uma vida cristã, de uma vida consagrada. A gente vai caminhar um pouco dentro disto que consideramos importante, os atuais desafios da vida consagrada. E um atual desafio é de ser testemunha do Senhor. Testemunhar o Senhor mesmo em meio a tantas situações delicadas que hoje a igreja vive, que a igreja enfrenta. Mas antes de entrarmos propriamente dizendo em algumas temáticas, gostaria só de continuar fazendo um caminho de reflexão sobre o Conselho Evangélico da Castidade. Gostei de uma afirmação que ouvi tempos atrás do cardeal Franck Rodet, quando ele dizia que a castidade é a humanização e a valorização da sexualidade como afetividade leal, comprometida e respeitosa do outro.
A castidade é a autoeducação no amor e na maturidade do amor. A castidade é uma qualidade do amor. Então, viver uma vida casta é promover o amor, é agir com amor. Uma das grandes dificuldades, já dizia Perfecti Caritatis, um dos documentos do Concílio Vaticano II, uma das grandes dificuldades que pode acontecer na vida fraterna, e de modo específico, né, na dificuldade da vida fraterna, na castidade do consagrado, é essa dificuldade de se sentir amado, de se sentir acolhido, de se sentir aceito, de se sentir valorizado no ambiente da vida consagrada. Então, esse cuidado devemos ter, um cuidado em que o viver a castidade, para nós, deve ser um caminho de humanização. O consagrado reconhece que na entrega que faz de si a Deus, ele percorre um caminho de humanização, tendo a humanidade de Cristo como a humanidade por excelência a ser vivida. A vivência serena e leal do voto de castidade amplia nossos horizontes, faz-nos capazes de acolhida e compreensão do outro, e dilata o nosso coração para acolhermos e amarmos no Senhor o maior número de pessoas que podemos encontrar. Por outro lado, São Bernardo nos ensina que a castidade sem amor não tem valor nem mérito. A castidade é uma lâmpada sem azeite, quando ela não possui o dom do amor. Um outro autor espiritual afirma que castidade sem amor é um vício. Como dizíamos na colocação anterior, né, o viver a castidade e a virgindade não é coisa única do cristianismo, né, outros grupos filosóficos viveram isso, mas o diferencial no cristianismo é que existe uma motivação, alguém que nos leva e que nos atrai a viver esse tipo, essa escolha, esse conselho evangélico, que é o conselho da castidade. Fora isso, se tornaria para muitos apenas um vício, ou um hábito, ou um costume. O que encanta em Jesus é que a castidade, pelo menos, a mim me parece que transborda em gratuidade. Jesus ensinou-nos a felicidade de ser casto. Diz o Evangelho de São Mateus, narrado por São Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz: mais felizes são os puros de coração, porque verão Deus. Um coração casto me possibilita ver Deus agindo na minha vida, ver Deus atuando na minha vida. Como diz a bem-aventurança, mais felizes são os puros de coração, porque verão Deus. E é verdade. Quando alguém já não mais cultiva essa pureza do coração, quando alguém não mais cultiva esse coração aberto, esse coração transparente a Deus, começa a ter dificuldade na fé, no que crê, no que confia, no que acredita. Cito também aqui Thomas Merton, um dos autores espirituais contemporâneos, um monge trapista. Ele dizia que o coração impuro do homem decaído não é apenas sujeito à paixão carnal, pureza e impureza. Nesse contexto, significam algo mais que a castidade. O coração impuro é um coração repleto de temores, ansiedades, conflitos, ódios, invejas, necessidades e apegos apaixonados. Todas estas e mil outras impurezas obscurecem a luz interior das almas. Então, um coração impuro é um coração carregado de situações que geram temores, ansiedade, conflitos, ódios. É um coração em guerra contra si mesmo, em guerra contra os males que habitam em si mesmo,
e que danificam e que contaminam também a relação com outras pessoas. Uma vida comunitária sadia, uma vida fraterna sadia. Então, da saúde da alma do consagrado, da saúde da alma de quem escolheu viver numa comunidade de vida consagrada, da saúde do seu coração, da saúde da sua alma, depende também a saúde da comunidade. Então, a importância de abraçarmos esse caminho de transfiguração do coração. A experiência de uma vida casta deve transbordar na dilatação do coração, ou seja, na capacidade de amar mais, acolher mais, perdoar mais, doar-se mais ao Senhor e ao seu reino. Por outro lado, não crescer nessa maturação do amor pode ser fatal para o consagrado. Ou seja, sem amor e testemunho de amor, a sua vida pode deslizar a uma fatal esclerocardia espiritual, onde seu coração não bate mais na sintonia de seu Senhor, e como consequência se desencadeia uma esterilidade espiritual. Deus não nos chamou para sermos estéreis, mas fecundos. Então, o perigo da esclerocardia espiritual, um coração enlouquecido ou um coração adoecido, um coração que não tem mais a memória, não traz mais a memória da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. E porque não traz mais essa memória e porque se deixou enlouquecer, se deixou embriagar, talvez por tantas situações de vícios ou pecaminosas, perdeu essa consciência do que e a que foi chamado a ser e a viver. Então, para se deslizar aí numa esterilidade espiritual é muito fácil, ou seja, não produzir os bons frutos que Deus esperava que produzíssemos devido a uma situação que talvez no coração ainda não foi decidida. Então, é o caminho para buscar uma castidade fecunda, uma castidade que produza bons frutos, que gere novos filhos para Deus, que ajude nas teias de relações, de convivência que existe dentro da igreja, realmente a fortalecer a comunhão, fortalecer a unidade. Um coração dividido sempre vai dividir. Um coração em comunhão com a Trindade, em comunhão, que luta pela comunhão com os irmãos, é um coração que sempre vai costurar o que está rasgado, unir o que está separado. Também entramos agora justamente numa reflexão muito importante ao pensarmos sobre essas dimensões dos desafios atuais para a virgindade consagrada ou a vida consagrada em nossos dias. E principalmente no tema que vamos tocar, que é o tema dos abusos ou de uma sexualidade não integrada na vida da pessoa consagrada. Gosto de uma expressão do Papa Paulo VI, São Paulo VI, quando numa entrevista com Jean Guiton, num livro chamado Diálogos com Paulo VI, quando Jean Guiton está fazendo uma entrevista com ele e pergunta com relação aos escândalos produzidos por alguns sacerdotes ou consagrados na igreja, e o Papa São João Paulo VI vai dizer que os consagrados e os padres, ele dizendo em primeira pessoa que nós somos o pior ou o melhor do que se pode ou não esperar de um ser humano nessa vida. O que se espera de um consagrado, de um padre, o melhor de um ser humano.
qual é a maior tristeza, né, quando alguém se depara com o pior de algo que um ser humano pode praticar ou realizar, quando um padre ou um consagrado faz isso. Talvez diante de determinados pecados, vícios e erros e corrupção, talvez quando se fala de uma notícia aqui ou acolá, talvez a humanidade já esteja acostumada a ouvir falar isso de tantas pessoas, ou de certos estilos de pessoas. Mas quando se fala ainda que um consagrado ou um padre cometeu determinados pecados, ainda faz a humanidade sentir que aquele ser humano, ele deveria produzir o melhor que um ser humano pode produzir, e não um pior. E por isso que ainda a humanidade se choca com isso, porque jamais vai se esperar de alguém que se consagrou a Deus o pior de um ser humano. Ele afirmava que o sacerdote pode então significar, e o consagrado podem significar o pior ou o melhor que se pode esperar e constatar em um ser humano. Isso me faz recordar aquilo que afirmou o Papa Francisco no seu primeiro ano de pontificado, referindo-se aos consagrados. Vocês são chamados a acordar, a despertar o mundo. Creio que verdadeiramente estamos diante de um desafio sem igual, que é o de soerguer o mundo e revelar a sua beleza como criação de Deus. Todo ser humano foi criado para Deus e suas vidas, sem o horizonte da amizade com Deus, decaíram em seu próprio propósito. Uma particularidade da vida consagrada é que ela já é sinal escatológico, cristológico e histórico de uma nova humanidade proposta por Jesus Cristo. Contudo, é preciso que estejamos despertos para compreender que o reinado de Deus nesse mundo muito se difere de um reinado onde Ele não seja o centro. Quando nos tornamos desejosos e demasiadamente amantes de nossas próprias estruturas e referencialidades, facilmente nos distanciamos do Senhor, experimentando e invocando o desprezo do mundo sobre a nossa vida. Então, para um consagrado, alguém que decidiu colocar a sua vida nas mãos de Deus, ele jamais deve perder como foco, como centro, como motivação principal, a intimidade que deve ter com Deus. É verdade que cotidianamente somos interpelados a sermos profissionais naquilo que fazemos, bons naquilo que fazemos, fazermos bem, porém, muito mais do que profissionais no do sagrado, nós somos chamados a sermos testemunhas de Deus, testemunhas de um amor impetuoso por Deus, testemunhas de um amor inabalável, testemunha de um amor que não volta atrás, que não vira o rosto e nem vira as costas para Deus, aconteça o que acontecer. Então isso é importante, é fundamental para nós em nossos dias, essa coragem, esse destemor pelo Senhor e pelo seu reino. Ao desprezar Deus, nos autodesprezamos, pois se não formos aquilo que devemos ser, ou seja, uma presença que mostra a Deus, o que nos restará será compartilhar de um mundanismo espiritual, onde a fé será tratada apenas como um adereço folclórico e nada mais no mundo. Nos últimos anos foi constatado uma crise de fé e da igreja que produziu um grande mal-estar em muitas pessoas devido aos inúmeros abusos sexuais perpetrados contra menores na igreja. Contudo, quando retomamos os anos de 1960 em diante, nos deparamos
as inúmeras ocasiões onde a bandeira de uma sexualidade livre foi levantada, onde, em busca de uma nova normalidade comportamental e sexual, se produziu no mundo e em muitas estruturas da sociedade um verdadeiro colapso dos valores. É verdade que 1960 foi um dos pontos altos, a década, vamos dizer assim, em que essa visão da sexualidade, esse modo de apresentar a sexualidade de uma maneira livre, né, não tão responsável, mas como uma opção instintiva, né, a pessoa tem vontade de fazer isso ou aquilo, deve se sentir livre, mas isso já vem ali da década de 40, 50 e atinge o seu ponto alto em 1960 e diante. Ou seja, foi sendo semeada sobre a humanidade um modo de ser, um modo de viver, um modo de abraçar a sexualidade que depois gerou, né, as suas reações também. Quando você tenta desconfigurar, né, todo um modo de ser e traz um outro que nada se compara à altura daquilo que era, você vai colher consequências também dessa tentativa de implantar algo totalmente novo, principalmente na área da sexualidade, na área da afetividade, e principalmente se esse novo, às vezes, vai justamente contra propósitos divinos, contra aquilo que é o querer de Deus expresso na sua palavra, né, e colocado na lei natural, e colocado também no nosso coração, na nossa alma, nos nossos pensamentos, na nossa consciência, como um caminho melhor para o ser humano. Quando eu quebro essa visão daquilo que foi manifestado pela revelação e daquilo que está inscrito em mim como uma orientação melhor para uma edificação da minha pessoa, eu estou quebrando, eu estou me desligando de um caminho normal, de um caminho também proposto por Deus para uma maturação equilibrada da minha sexualidade e da minha afetividade. A revolução cultural, então, promove isso. E um dos textos mais esclarecedores sobre a igreja e os abusos sexuais foi escrito pelo Papa Bento XVI, onde, a pedido do Papa Francisco, ele confecciona esse texto e apresenta alguns bispos, e ele faz com que eles possam percorrer, né, refletindo sobre esta realidade nas diversas mudanças acontecidas no mundo, notando que, assim como na Áustria, na Alemanha, a divulgação e o livre incentivo de distribuição e motivação de material que instigavam a pornografia e com ela a prática do sexo livre. A Revolução Cultural em 1968 reforçou o desejo de liberdade sexual total, ao ponto de a própria pedofilia ser incentivada como algo permitido e apropriado, desde que houvesse consentimento livre por parte da criança ou do adolescente. Então, a pornografia, né, incentivada, motivada, a pedofilia, né, apresentada como algo não pernicioso. Então, se poderia manter relações com uma adolescente de 13, 14 anos. E ainda hoje, recentemente, né, nos chega notícias, por exemplo, de mais de 13 mil adolescentes que abortam na França anualmente, sem dizer no mundo, né, e sem falar da grande empresa, né, de clínicas de aborto que produzem milhões, que rendem milhões no mundo e que praticam aborto, sejam em adolescentes, sejam em mulheres maiores também de idade. Ou seja, há todo, né, um trabalho, uma estrutura feita incentivando, por um lado, o uso irresponsável do sexo, né, o uso à vontade da sexualidade, e por um outro lado se cometendo tais crimes, né, gravíssimos, principalmente numa perspectiva de fé, que é o crime do aborto. Estes anos
A igreja e o mundo, diz o Papa Bento XVI, viram e sofreram também um colapso no que diz respeito à teologia moral. Desamparo, confusão e desnorteamento de muitos católicos. A lei natural passa a ser desprezada por algumas correntes teológicas e a Bíblia é vista apenas no sentido de justificação. Esse divórcio entre Bíblia e lei natural provoca uma confusão. Então, o enfraquecimento da teologia moral, essa cisão da teologia moral, é um outro problema também no interior da igreja. Por um lado, se fala de uma fé, né, demarcada, de uma fé que tem a sua fundamentação na Escritura, nos textos, seja do Antigo Testamento como do Novo Testamento, e desliga-se daquilo que é naturalmente, né, presente no ser humano, naturalmente presente no coração e na alma humana, uma possibilidade de uma retidão de ações, de comportamentos que partem também da sua consciência. É como se estivesse dizendo, bom, a fé cristã tematiza a questão da sexualidade assim, mas nem sempre foi assim. É possível viver de outras maneiras, é possível viver de outros modos, né? É possível cada ser humano viver segundo aquilo que está dentro de si, mas dentro de si há o desejo do bem, dentro de si há o desejo do que é bom, dentro de si há o desejo do que é perfeito, dentro de si mesmo. O ser humano traz essa capacidade também de fazer escolhas que sejam certas também, iluminado e guiado pela sua consciência. E quando essa consciência é iluminada pela revelação, pela Escritura, aí sim ela é potencializada na edificação da própria pessoa, nas escolhas que a própria pessoa faz na vida, e a respeito de temas tão importantes como também o da sexualidade e temas que envolvem a vida humana. Dois documentos que vieram em socorro à recuperação de uma sã moralidade, como sempre fora ensinada e proclamada pela Igreja, foi a encíclica O Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, de São João Paulo II, em 1993, e o Catecismo da Igreja Católica, já publicado anteriormente em 1992. Apresentamos aqui, então, alguns pontos que consideramos serem importantes para compreendermos o modo como o Papa Bento XVI tenta apresentar alguns princípios de possível enfrentamento da atual crise da fé e da Igreja. E hoje, essa maneira de abordar e de refletir sobre essas situações pode nos ajudar também a compreender os desafios que nós devemos dar através do nosso testemunho de uma vida consagrada em nossos dias. Então, a igreja passa por uma situação de crise. A fé passa por uma situação de crise. Como enfrentar essas situações? Nós estamos na igreja. Nós estamos num mundo que está em crise, nós não estamos isolados desse mundo, nós não estamos isolados dessa igreja que enfrenta estas mesmas crises, que são crises de fé. Interessante como o Papa Bento XVI coloca, são crises de fé quando não se crê mais em pontos que são fundamentais da fé, se entra num colapso. Por isso, o consagrado, alguém que escolheu seguir a Jesus Cristo, tem que ter no seu coração verdades que são inabaláveis. Deve acolher a verdade do Evangelho, deve acolher a verdade que a igreja nos apresenta como verdades que edificam a humanidade. Se um coração consagrado está abalado na maneira como confia e crê em Deus, não só ele estará abalado, mas o seu entorno estará comprometido. Por isso, renovar a fé, renovar a experiência de fé, renovar o amor a Deus num coração consagrado, num coração de um cristão, é importantíssimo para fazer com que a fé caminhe com todo o vigor possível nesse mundo.
E ele vai falar então da beleza do testemunho da verdade. E chega a citar o martírio, diz o Papa Bento XVI, há bens que nunca estão sujeitos à concessão. Há valores que jamais devem ser abandonados por um valor mais alto e até mesmo superar a preservação da vida física. Ao martírio, Deus é mais, Ele vale mais que a própria sobrevivência física. Olha só o que o Papa vai nos ensinando. Há valores que jamais devem ser abandonados por um valor mais alto e até mesmo superar a preservação da vida física. Ao martírio, Deus é mais, Ele vale mais que a própria sobrevivência física. Uma vida comprada pela negação de Deus, uma vida baseada em uma mentira, ao final, não é vida. O martírio é a categoria básica da existência cristã. O martírio é a categoria básica da existência cristã. Então, ao amar a Cristo, nós envolvemos a nossa vida com Cristo. Nós envolvemos a nossa vida com esse testemunho da pessoa de Jesus, até as últimas consequências. Até se isso for trazer inconveniência a dimensões físicas da nossa própria existência, devemos estar comprometidos até um fim a publicamente testemunhar a nossa fé. A fé como profissão definitiva da verdade sobre o ser humano. O magistério da Igreja, diz o Papa, é servidor dessa verdade. Aqueles que negam à Igreja uma competência no ensino definitivo nesta área, obrigam-na a permanecer em silêncio, precisamente ali onde a fronteira entre a verdade e a mentira estão em jogo. Então, contra a mentira, nunca devemos negociar. Porque nesse jogo e nesse embate entre mentira e verdade, nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar partido, nós temos que nos decidir pela verdade. Não há concessões. Uma vez que nós nos mantemos, vamos dizer assim, em cima do muro, nós comprometemos a vida humana. Nós comprometemos a verdade. Porém, nós sabemos, e nos ensinam os santos, Santa Teresa dizia isso muito, ela dizia que a verdade sofre, a verdade padece, mas a verdade não perece, ela não morre. Aqueles que estão com a verdade, ou que lutam para servir a verdade de Deus a respeito do ser humano, podem padecer, mas não perecer, porque a verdade sempre triunfará no final. Do garantismo, do conciliarismo, a proteção do depósito da fé no coração dos pequenos. O Papa vai dizer que o maior delito é o delito contra a fé. Houve movimentos, às vezes no interior de alguns ambientes na igreja, de tentar garantir uma proteção, de gerar um conciliarismo, de proteger determinadas pessoas da gravidade dos delitos que ela cometeu. Porém, é bonito ver o Papa Bento XVI colocando tudo às claras, mostrando situações em que a igreja teve que enfrentar esse problema dos escândalos, e mostrando isso com transparência, mostrando isso apontando para aquilo que nós somos chamados à excelência da nossa vocação, e mostrando que o maior delito que se comete, além de ser delitos, sim, pontuais, graves,
contra a pessoa, contra o seu corpo, contra a sua dignidade, é um delito também contra a fé dessas pessoas e contra a fé de muitas outras pessoas. E sabemos que quando você abala a fé, quando a fé é o maior tesouro e você abala isso no coração da pessoa, você talvez esteja deixando essa mesma pessoa sem chão, porque talvez ali seria o único lugar onde ela encontraria apoio seguro para a sua própria vida em muitas circunstâncias. E o Papa cita então, Mateus 9,42, ele continua dizendo: à luz da escalada da conduta pedófila, uma palavra de Jesus novamente nos interpela. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que lhe pusessem uma pedra de moinho ao pescoço e o atirassem ao mar. A palavra pequeninos no idioma de Jesus significa os crentes comuns, que podem ver sua fé confundida com a arrogância intelectual daqueles que pensam que são inteligentes. Então aqui Jesus protege o depósito da fé com uma ameaça ou castigo enfático para aqueles que prejudicam essas pessoas. Então ter claro essa luta para proteger a fé dos pequeninos daquela perigosa e nociva fé que às vezes alguns intelectuais sem Deus tentam incutir no coração dos mais simples. Então, toda vez que se perturba uma reta compreensão da fé, uma reta compreensão do ser humano dentro dessa perspectiva de fé, dentro daquilo que é uma antropologia teológica, dentro daquilo que fora pensado por Deus para o ser humano, ou seja, você está praticamente danificando um bem dentro da pessoa, que é o bem de crer verdadeiramente e corretamente no que se deve crer. E o Papa faz uma pergunta, então, Papa Bento XVI. O que deve ser feito? Talvez devêssemos criar outra igreja para que as coisas funcionem? Bom, essa experiência já foi feita e já fracassou. Somente a obediência e o amor por nosso Senhor Jesus Cristo podem indicar-nos o caminho. Portanto, primeiro procuremos entender novamente e de dentro de nós mesmos o que o Senhor quer e quis conosco. Em primeiro lugar, gostaria de sugerir o seguinte, e aqui são indicações que o Papa vai dando, e dentro dessas indicações também eu vou refletindo alguns pontos com cada um. Gostaria de sugerir, diz o Papa, o seguinte: se realmente queremos resumir muito brevemente o conteúdo da fé, como está na Bíblia, teríamos que fazê-lo dizendo que o Senhor começou uma narrativa de amor conosco e quer abarcar toda a criação nela. A forma para lutar contra o mal que nos ameaça e ao mundo inteiro só pode ser, em última instância, que entremos nesse amor. É a verdadeira força contra o mal, já que o poder do mal emerge da nossa recusa em amar a Deus. Olha só, o Papa vai apresentando uma forma de afrontar o mal, entrar nessa narrativa do amor de Deus. Parece até contraditório, mas o Papa está dizendo: se decai em nós o amor a Deus, o mal vai superabundar nesse mundo. O verdadeiro enfrentamento, a verdadeira vitória que virá sobre o mal será cada um de nós, consagrados, leigos,
sacerdotes, entrarmos com tudo nessa narrativa de amor que o Senhor iniciou na nossa vida. Ou seja, não avançar, não progredir no amor a Deus, significa dar espaço ao mal no mundo. Significa dar espaço ao mal no coração das pessoas. Então não pensemos que se a gente não avança, a gente não está prejudicando a ninguém ou somente a nós. O não avançar, meu e teu, como consagrado, significa permitir o mal avançar no mundo. Não entrar nessa narrativa de amor de Deus significa contemplarmos uma narrativa de desgraças que vai abundando sobre o mundo. Quem se entrega ao amor de Deus é redimido. Nosso ser não redimido é uma consequência da nossa incapacidade de amar a Deus. Aprender a amar a Deus é, portanto, o caminho da redenção humana. Aprender a amar a Deus é, portanto, o caminho da redenção humana. Isso me fez lembrar uma frase do próprio São João da Cruz, que ele dizia que no entardecer da vida seremos examinados no amor. E ele continua, por isso, por isso deixa aquilo que te condiciona e aprende a amar a Deus como Ele quer ser amado. Então seremos examinados no amor, seremos examinados no amor com que nós não amamos a Deus e não amamos as pessoas. Então, aprender a amar a Deus como Ele quer ser amado, com a totalidade, com oferta, com o nosso testemunho. E ele continua, o Papa, o perigo de uma sociedade sem Deus. Sem Deus e sem a sua presença em todos da esfera pública, é a razão pelo qual o homem perde a sua liberdade de sua autêntica humanidade. Se nós tiramos a Deus da esfera pública, relegamos Deus à vida privada, Deus não tem mais importância, nem na vida social, nem na vida relacional, nem na vida política, muito menos na vida econômica. E essa é a grande tentação hoje, tirar Deus da esfera pública. É como se muitos dissessem a nós cristãos, você crê em Deus, você confia em Deus, você ama a Deus, então vive isso lá escondido, ou lá dentro da igreja, ou que nada daquilo que diz respeito a Deus interfira aqui em nossas relações. Então, tirar Deus da esfera pública seria justamente dar essa abertura para a perda da autêntica liberdade do ser humano e da humanidade. E o Papa chega a afirmar, porque a pedofilia atingiu tais proporções, faz esse questionamento. E ele responde, a razão em última instância é a ausência de Deus. Porque a pedofilia alcançou grandes proporções. Porque o uso da sexualidade hoje atinge grandes proporções. Porque essa máquina hoje, talvez de promover a pornografia, o mau uso da sexualidade irresponsável, porque Deus se faz ausente. Porque muitos ausentaram, fecharam as portas no seu coração e na sua alma para Deus. O que se espera de uma sociedade sem Deus? Uma sociedade que vai se decompondo aos poucos. Porque só aquilo que é humano é incapaz de satisfazer o coração de outro humano. É insuficiente. Uma tarefa primordial. Comecemos a viver
para Deus e sob Ele. Acima de tudo, precisamos aprender mais uma vez a reconhecer Deus como base da nossa vida, em vez de deixá-lo de lado como se fosse uma frase sem efeito. Jamais esquecerei a advertência do grande teólogo, diz o Papa Bento XVI, Hans Urs von Balthasar. Uma certa vez me escreveu em um de seus cartões postais: não pressuponha o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, apresente-o. Corremos o risco de nos tornarmos mestres da fé, em vez de sermos renovados e transformados em mestres pela fé. Então não dá mais para pressupor que todos conhecem a Deus, mesmo nas sociedades, nos países ditos cristãos. É preciso anunciar, é preciso explicitar isso, é preciso apresentar justamente a Trindade. É preciso a oração. É a oração que nos coloca na sala da Trindade, nos envolve com Deus. Sem uma vida de oração intensa, séria, abraçada como algo muito sério na nossa vida, jamais conseguiremos levar alguém à sala da Trindade, à comunhão justamente com essas pessoas, e nessa comunhão que tudo transforma, como continua dizendo o Papa, corremos o risco de nos tornarmos mestres da fé em vez de sermos renovados e transformados em mestres pela fé. É a fé que nos transforma. Então não é somente sermos pedagogos da fé, alguém que diz, olha, você deve fazer isso, você deve ir por esse caminho, eu te aponto esse caminho, você deve rezar, ou é necessário rezar? Não, eu preciso ir junto. Eu preciso ser mistagogo da fé, ou seja, alguém que faz junto o caminho da fé, aponta, vai junto e junto se deixa transformar por essa mesma fé. Deus não quer ser a nossa moldura, mas o centro de nossos pensamentos, palavras e ações. Nós não somos o centro. Deus não é uma moldura belíssima em volta de nós mesmos. Deus é o centro. Ele quer ser o centro dos nossos pensamentos, das palavras, das nossas ações. Um outro caminho que vai apontar o Papa é a renovação da fé na realidade de que Jesus nos é dado na Eucaristia. E diz o Papa Bento, abusos das imagens esponsais da igreja no coração dos pequeninos, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para proteger dos abusos o dom da Santíssima Eucaristia. Como um padre celebra uma missa, como um consagrado participa de uma missa, como um leigo vive uma missa, expressa qual é o valor da Santíssima Eucaristia na sua vida. Fazê-lo de maneira qualquer, fazê-lo de maneira displicente, fazê-lo de maneira automática, significa que aquilo já não é mais o centro. Para nós também grandes renovações espirituais e institucionais acontecerão no momento em que nós descobrimos a grandeza desse mistério, deste sacramento no centro da nossa vida. Muitas congregações, muitas famílias religiosas deixaram de ter Jesus como centro da sua vida. Deixaram de amar, deixaram de promover uma fé eucarística e estão à míngua, estão acabando. Algumas outras começaram a retomar a adoração, a se empenhar melhor para participar das missas, a promover a piedade eucarística e estão experimentando
um verdadeiro transbordamento de vocações. Se Jesus não for o centro, se não tivermos amor ao seu corpo, se o seu corpo não for o centro da vida da nossa comunidade, o que será ou quem será? O que substituirá um outro ser humano? Coisas? Lugares? Posições? Ele tem que voltar a ser o centro para renovar, para trazer vitalidade novamente à nossa vida. A vida consagrada que em muitos lugares, infelizmente, já sofre os sinais de infarto. Pedido de perdão e reaprender a grandeza de seu sofrimento e sacrifício. Tornar-se pessoas eucarísticas. Fazer da vida um dom de si para o reino, onde se encontra a nossa violência pelo reino de Deus, onde se encontra a nossa capacidade de enfrentar as nossas dores, os nossos fracassos, os nossos sofrimentos, as nossas decepções. Será que o mistério da cruz nos leva ao perdão? O mistério da cruz de Cristo nos leva a enfrentarmos as nossas dores e a sermos curados também ali diante desse mistério da cruz? Ou será que a cruz se tornou algo do passado para nós, consagrados? Será que tentamos reduzir o máximo na nossa vida, qualquer desafio, qualquer sofrimento, qualquer sacrifício, para fazer acender em nós o máximo de prazer em coisas que são transitórias? Ser capaz de, com elegância, carregar a nossa cruz, com fidelidade, com elegância, com entrega, com resignação, confiando que Deus se faz presente em nosso meio, principalmente nas nossas dores, e valorizar cada sofrimento, cada dificuldade, cada fracasso atravessado por amor ao reino de Deus, enfrentar isso, e acolher isso como um dom, um dom para nós e um dom para a igreja. Os nossos sofrimentos e as nossas lágrimas têm sentido quando são vivenciados ao lado do crucificado ressurreto. Não nos esqueçamos que o ressurreto é também o Cristo crucificado do qual São Paulo pregava. Redescobrir a beleza do mistério da igreja. A igreja que está nascendo despertada nas almas, dizia Romano Guardini no século passado. Percebi a beleza da igreja que nascia na alma de muitos cristãos, que começavam a olhar para a igreja não só como uma instituição de pessoas, uma organização humana, no qual devemos todos incondicionalmente nos submeter, mas viam na igreja a beleza de uma esposa, sempre jovial. Mas o Papa Bento XVI diz: a igreja hoje está morrendo nas almas de alguns. A tentação de redesenhar uma igreja à nossa imagem, uma igreja que se autoconstrói, não pode constituir esperança alguma. Na verdade, a igreja não pode ter o nosso rosto, somente o rosto que queremos desenhar para ela. A igreja sempre necessitará ter o rosto de Cristo, que é um rosto insubstituível. O nosso rosto pode, uma hora ou outra, desgastar as pessoas, pode enjoar, pode gerar cansaço. O rosto de Cristo jamais. É um rosto que sempre renova a sua força, a sua jovialidade, o seu amor em nós. Então não há como construir, redesenhar uma outra igreja, a não ser renová-la, reformá-la através
da santidade, da busca da santidade em nossa vida. Reconhecer a tensão entre bem e mal. O campo ainda é o campo de Deus, e a rede é a rede de Deus. E em todos os tempos houve não apenas ervas daninhas ou peixes ruins, mas também as colheitas de Deus e os peixes bons. Proclamar ambos com ênfase e da mesma forma não é uma maneira falsa de apologética, mas um serviço necessário à verdade. É preciso hoje reconhecer o que é peixe bom, o que é fruto bom, o que não são peixes bons, o que é fruto podre dentro também dos nossos ambientes de fé. Só que o fruto podre, ele cai por si mesmo. Chega um momento que ele não se sustenta mais na árvore, ele cai, ele se espatifa no chão. E a igreja vem fazendo isso, aprendendo a tornar visível também para ela mesma e diante do mundo o que são peixes bons e o que não são peixes bons. Valentina Alarque, uma mãe e periodista mexicana que vem cobrindo informações vaticanas desde o Papa Paulo VI, ou seja, há 40 anos, disse ao Papa e aos cardeais, em fevereiro de 2019, quando o Papa Francisco a convidava a fazer uma exposição num encontro chamado A Proteção dos Menores na Igreja. E ela fez uma determinada colocação, que pode nos ajudar a pensarmos hoje os desafios da igreja diante dos escândalos que se tornaram conhecidos e falados hoje em dia, principalmente em tantos telejornais. Ela vai dizer, a transparência, falando ao Papa, falando aos cardeais, a transparência os ajudará a ser coerentes com a mensagem do Evangelho e a colocar em prática o princípio de que na igreja não há intocáveis. Acho que esta é a lição mais importante, que todos nós somos responsáveis perante Deus. É verdade. Mas todos nós somos responsáveis também na frente dos outros. A coerência entre o que prega e o que vive representa a base para ser uma instituição credível, digna de confiança e respeito. Portanto, diante de uma conduta criminosa, como um abuso infantil, uma instituição como a igreja, você acha que ela tem outra maneira de ser fiel a si mesma, além de denunciar esse crime? Você tem alguma outra maneira, além de ficar do lado da vítima e não do vitimizador? Quem é a criança mais fraca e vulnerável? O padre abusador, o bispo abusador ou dissimulador, ou a vítima? E aqui há também o perigo de não só no meio do clero, mas também no meio da vida consagrada, podemos compactuar com situações assim, situações de corrupção, vendo alguma coisa errada, vendo alguma situação errada, vendo um delito ser cometido, eu não vou falar nada porque não vou comprometer a minha posição, não vou comprometer o meu status, não vou comprometer o meu trabalho, não vou comprometer a minha tarefa pastoral. Ou seja, se você está diante de um mal e você não busca sanar esse mal, levando as pessoas competentes de fazê-lo, você é parte desse mal. Seja você consagrado, seja você sacerdote, seja você leigo, você é parte desse mal. Você é parte desse sistema de corrupção. Então, nos chama a atenção a isso, a estarmos muito atentos. Para uma mãe, diz ela, não há filhos da primeira ou segunda divisão. Há filhos mais fortes e filhos mais vulneráveis. Eu digo isso como mãe.
nem para a igreja há ou deveria haver filhos da primeira ou da segunda divisão. Seus filhos aparentemente mais importantes, como vocês, os bispos e os cardeais, não me atrevo a dizer o Papa, não são mais importantes do que os meninos, meninas, jovens que foram vítimas de abusos por parte de um homem da igreja, de um clérigo. Qual é a missão da igreja? Obviamente é pregar o evangelho, mas para isso você precisa de liderança moral. Precisamos de liderança moral. Isso é importante. Autoridade naquilo que se é. Por isso o Evangelho diz que Jesus pregava e Jesus ensinava diferente dos fariseus, dos saduceus. Porque ele ensinava com autoridade, uma autoridade da vida dele, uma autoridade espiritual, uma autoridade moral. Sem essa autoridade, como vamos transmitir a fé? Sem essa autoridade que vem de Deus, sem essa autoridade que também é um caminho de educação para o coração, para a alma, para a mente, o que queremos transmitir? A quem queremos transmitir? Por isso a igreja sofre, seja com os abusos sexuais, seja com os abusos morais, seja com abusos de autoridade, seja com abusos espirituais. Quando alguém se utiliza da posição que tem, do cargo que tem, do ministério que tem, para se sobrepor, com maldade, com malícia e com pecado sobre os outros, ele está abusando, ele está pervertendo a ordem das coisas. E ela deixa 3 indicações a serem feitas dentro do interior da igreja. Primeiro, ponham as vítimas em primeiro plano. Segundo, deixem-se aconselhar. E terceiro, profissionalizem a comunicação. É necessário, creio, que comuniquem melhor. Então, põe as vítimas em primeiro plano. Valorizem, estejam perto, escutem. Bonito ver tempos atrás o Papa Francisco escutando vítimas abusadas sexualmente na igreja. Ter tempo para escutar, para valorizar a dor daquela pessoa. Deixem-se aconselhar, busque outras pessoas que têm capacidade de ajudar para aconselhar. Que também são cristãos e têm capacidades e dons, têm talentos para aconselhar. E profissionalizem a comunicação. É necessário, creio, que comuniquem melhor, comunicar com clareza. É preciso justamente comunicar com clareza. Há um problema acontecendo, há uma dificuldade acontecendo, há um mal acontecendo, é preciso comunicar com clareza, dar a conhecer com clareza o que está acontecendo e quem é a pessoa. Então essa visibilidade é muito importante, Quando se esconde, quando se oculta, quando se cai no secretismo, quando não sai claro com as pessoas, está usando justamente de artifícios falsos, mentirosos. Então, ser claro na nossa comunicação uns com os outros, usar de clareza. Então, é preciso estancar essa chaga que tem ferido o corpo, a mente, a alma e história de muitos dos nossos jovens, muitos. Posso dizer já que mesmo como sacerdote, já encontrei pessoas que vieram até mim colocar situações muito delicadas e que colocando situações e que apresentando situações, pensavam justamente se não seria perigoso novamente se aproximar da confissão, se seria perigoso novamente se aproximar de um confessionário.
Imagina algum filho da igreja, um jovem, um adolescente, uma adolescente, com medo de se aproximar de um sacerdote, com medo de se aproximar de um confessionário, ou seja, lugares e pessoas que devem oferecer salvação não devem ser lugares ou pessoas aonde se encontra a perdição. Um sacerdote, um consagrado, nasceu a sua vocação para salvar, para encontrar, para ajudar as pessoas a se aproximar de Deus e não ajudarem as pessoas a perderem Deus, o horizonte de Deus dentro do seu coração, a perderem o tesouro da fé. Então, ter esse cuidado no modo como nós vivemos a fé, a vocação, o chamado de Deus. Então é doloroso para um padre sentir que no coração de uma adolescente há temores de se aproximar da confissão. Será que vai acontecer a mesma coisa novamente comigo? Mas louvado seja Deus, porque essa jovem teve coragem novamente de se aproximar. Ou seja, nem tudo foi destruído no coração dela. Há um desejo, há uma vontade de Deus que ainda não foi destruído. E a partir daí, é a partir daquele lugar onde não foi destruído que é possível Deus construir, renovar e transformar aquele coração. Então não é apenas o corpo de alguém que nós prejudicamos, ou que se prejudica com um pecado, é a mente, é a alma, é a história e a fé daquela pessoa. É muito mais. Quantos homens ou mulheres talvez até pensaram em suicídio, em tirar a sua própria vida, porque sofreram determinadas coisas. Em lugares que deveriam ser lugares de salvação e não de perdição. E isso eu digo não para denegrir, ou para detratar, ou para rebaixar a igreja, não. É para que nós busquemos o melhor rosto, busquemos a beleza, busquemos justamente trazer novamente, fazer renascer novamente na alma das pessoas o amor a Deus. Mas isso só vai renascer quando nós tomarmos consciência cada vez maior de que essa crise não é só uma crise moral ou uma crise sexual, mas é uma crise de fé, de voltar a confiar, de voltar a se aproximar, de voltar a amar a Deus como Ele quer ser amado. O combate espiritual, também vai dizer o Papa Bento XVI, a imagem de Jó e seu enfrentamento do demônio. Diz o Papa, pele por pele. Sim, tudo que o homem tem dará por sua vida. Citando o livro de Jó. Agora, porém, estende a tua mão e toca seu osso e sua carne, e verás se não te amaldiçoa na tua face. Citando o livro de Jó, quando o demônio vai estabelecer aquele diálogo com Deus e Jó vai perdendo tudo, e o demônio faz até mais uma proposta, toca na pele dele, pele por pele. Sim, tudo que o homem tem dará por sua vida. Então Deus dá ao demônio um segundo turno. Também toca a pele de Jó e só lhe é negado matá-lo. Para os cristãos é claro que este Jó que está de pé diante de Deus como um exemplo para toda a humanidade é Jesus Cristo. O mal da humanidade, o mal do pecado cai sobre a alma de Cristo. A força destruidora do pecado cai sobre a alma inocente de Cristo. E ali na alma de Cristo que Ele vai destruir a força do mal. E aí Ele vai possibilitar um novo recomeço para a humanidade. Tanto que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, tem um valor tão grande como a criação do mundo. Porque nele, no seu interior, na sua alma e na sua pessoa, no seu corpo, há uma possibilidade de um novo recomeço, de uma nova vida. E me lembro de uma frase também de São João da Cruz, onde ele vai dizer, nada,
nada, até dar a pele e os ossos por Cristo. E quando a gente lê esse texto de Jó, a gente compreende. Então, nada, 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 até dar a pele e os ossos, ou seja, dar tudo por Deus. Às vezes queremos preservar a nossa pele, os nossos ossos, a nossa vida, de um desprezo que o mundo pode nos fazer. Mas que bom seja que o mundo despreze a verdade, sendo ela a verdade, do que despreze aquele que deveria testemunhar a verdade, quando este abraça a mentira. Qual é o tipo de desprezo que queremos sofrer? O desprezo aonde Deus é exaltado, ou o desprezo aonde Deus é abandonado? Através do pecado, do contra-testemunho. Então o Papa nos ajuda a fazermos também nesse texto uma reflexão, olharmos para dentro de nós, olharmos para essa narrativa de amor. E vai terminando falando da tentação da descontinuidade. A acusação contra Deus, diz o Papa Bento, é acima de tudo o desprezo de sua igreja como algo maligno em sua totalidade. Portanto, nos dissuade dela. A ideia de uma igreja melhor, feita por nós mesmos, é de fato uma proposta do demônio, com a qual quer nos afastar do Deus vivo, usando uma lógica mentirosa na qual podemos facilmente cair. Não, mesmo hoje a igreja não é feita apenas de peixes maus e ervas daninhas. A igreja de Deus também existe hoje, e hoje é esse mesmo instrumento através do qual Deus nos salva. A igreja é instrumento de salvação de Deus para a nossa vida. Deus continua salvando através da sua igreja. Talvez muitos tentam transmitir uma imagem da igreja como se ela fosse algo que compactuasse com o mal, aceitasse o mal. Jamais. Jamais. A igreja, ela é esposa de Cristo, mesmo diante da infidelidade dos seus filhos. Mesmo diante da infidelidade dos pecados dos seus membros, porque a igreja, enquanto mistério, enquanto esposa de Cristo, nunca incentivou a esses mesmos filhos ou membros a fazer tais pecados. Se o fizeram, é porque perderam o horizonte de Deus no seu coração. É porque se descuidaram daquilo que é essencial. Estabelecer, encontrar e reconhecer os novos habitats de fé. Podemos afirmar que a Santa Igreja é indestrutível e brilha ainda hoje na pessoa dos mártires e dos mártires da perseverança. A igreja é indestrutível e brilha na pessoa dos mártires. Quantas pessoas continuam dando a vida por Cristo, dando a vida por Deus, seja na vida sacerdotal, seja no episcopado, né, seja na vida laical. Quantos cristãos simples, talvez escondidos, vivendo na humildade do seu cotidiano, estão ali sendo fiéis, estão sendo autênticos, estão amando a Deus e testemunhando a Deus pelo modo como vivem a sua própria vida. A igreja vive, a igreja brilha através da vida dessas pessoas. E Ele nos chama então a buscar e a reconhecer os novos habitats, os novos lugares aonde a fé está viva. E aí, como consagrados também, nós nos perguntamos, e onde se encontra o nosso carisma em tudo isso? Ele é uma resposta, o meu e o teu carisma é uma resposta de Deus para o mundo hoje.
é um habitat de fé. O nosso carisma, a nossa comunidade tem a alegria de promover a fé onde nós estamos. E termino com um pedido e uma súplica a cada um e às vossas comunidades. Façam brilhar vossos carismas e vossas comunidades como novos habitats de fé, centros de promoção de uma espiritualidade integral, centros de oração, centros de adoração, de oração, de louvor. Promovam a vida com Deus e a vida em meio aos homens a partir de Deus. O carisma que Deus entregou a nossos fundadores e compartilhou com cada um de nós é um caminho de santificação e salvação, não só para nós. Não escondamos o brilho da virgindade, da consagração, da castidade debaixo das mesas, mas coloquemos em lugar alto para que ilumine a igreja, ilumine o mundo com a luz de Cristo, que age em nós e através de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Contigo eu prosseguirei, não importa onde cheguei, determino o meu coração, atravesso os montes, sim eu vou, se eu te olhar eu vou, e se no caminho eu chorar, te ofereço cada dor, tua cruz é meu descansar, tu és meu tudo, sim eu vou, se eu te olhar eu vou. Oh, oh. Quanta riqueza, né? Quantas bênçãos de Deus nós podemos escutar através deste retiro, das palavras do Frei. Nós agradecemos a cada um que pôde estar vivendo esse retiro. Talvez uma sugestão seja de continuar, de fazer um momento rico, eucarístico, em instituto, em comunidade, com adoração. Então, agradecemos a presença do Frei Marcos Vinícius, da irmã Camila, né, e que Deus possa abençoar, continuar abençoando cada um de nós, né, que possamos ter uma força ainda maior de oferecermos, de nos darmos ao Senhor. Oferecem-se, como o Frei falou, os nossos sofrimentos, né, como mártires, né? Quem sabe muitos serão fortalecidos no dom da própria vida ao Senhor, como mártires da perseverança. Né, que as graças de Deus possam continuar sendo derramadas em nossas vidas e através de nós, pelos nossos carismas, para que a igreja possa ser viva, brilhar, aonde quer que tenha um consagrado. Então vamos confiar nossas vocações à Virgem Maria, rezando esta Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.